Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Psiquiatria na Prática. Hoje com um tema super presente no dia a dia de qualquer profissional de saúde, que é a insônia. Sem dúvidas é algo que nós vamos se deparar sempre na prática, em qualquer nível de atendimento, seja ambulatório, seja pronto-socorro, seja enfermaria e seja você um médico generalista ou qualquer profissional especialista. Com certeza você vai se deparar com esse tema. Não é à toa que a investigação e o tratamento da insônia são objetos constantes de atualizações e estudos. Por quê? Porque é super prevalente na nossa população e causa muita morbidade, muito prejuízo psíquico e muito prejuízo também mental e físico. Então, pessoal, na psiquiatria, a avaliação dos transtornos de sono, como a insônia ali inserida, é parte fundamental de qualquer atendimento. E nessa perspectiva, a gente pode adotar a insônia tanto como uma doença primária, como algum sintoma de doença. Acredita-se, inclusive, que até metade dos quadros de insônia são associados a alguma doença psiquiátrica, como ansiedade, depressão, dependência química, ou alguma condição física, alguma condição médica geral, como obesidade, alguma doença cardiovascular, cardiopulmonar, síndromes áudicas, apneia obstrutiva do sono. Então você tem que ficar ligado com isso. Dentro da psiquiatria, ela pode contribuir, inclusive, para iniciar uma doença, para exacerbar um transtorno, ou mesmo para o paciente recair naquele transtorno. Além do que, a insônia é o principal, o mais prevalente sintoma residual em ansiedade e depressão. O paciente costuma responder muito bem à tristeza, ou o paciente está respondendo um pouquinho ali em relação à anedonia, mas se queixa ainda assim de insônia com o passar do tempo. Aqui eu quero que vocês entendam que só o fato de existir essa insônia residual já é um fator de risco, já aumenta o risco de recidiva desse quadro. E alguns estudos mostram, inclusive, que o tratamento em conjunto da insônia com o transtorno psiquiátrico de base costuma deixar o paciente costuma encontrar uma remissão mais precoce, uma remissão completa e se manter mais tempo nessa remissão. Então, vejam o quanto o tratamento da insônia é importante. Mas claro, pessoal, primeiro vamos começar do início, né? Como é que essa insônia pode se manifestar? Ela pode se manifestar tanto como um prejuízo na quantidade como na qualidade do seu sono. O paciente pode se queixar de uma dificuldade de adormecer, de pegar no sono, que é o que chamamos de insônia inicial. Ele pode se queixar dos despertares noturnos, que é o sono entrecortado, que também chamamos de insônia de manutenção ou intermediária, ou de um despertar muito precoce, quando ele acorda, por exemplo, ali às 4 horas da manhã e não consegue mais voltar a dormir. É o que nós chamamos de insônia terminal. E outro ponto, como foi dito, é a qualidade do sono, a sensação de ter um sono reparador, não ficar cansado no dia seguinte. Então, tudo isso é muito importante, chama atenção na sua avaliação. Então, na prática, sempre caracterize bem o que o paciente está ali lhe dizendo. Outro ponto importante, que ainda vou explorar um pouquinho mais na frente, é que você sempre deve também entrevistar, além do paciente, aquela pessoa que dorme com ele. Isso faz toda a diferença, isso pode trazer, inclusive, dados adicionais importantes que o paciente não consegue lhe relatar. Vamos começar pelo mais simples, trazendo para o manual, para o DSM. O que seria uma insônia segundo o DSM? Então, simplificando aqui bastante para vocês, seria um prejuízo no sono que deve ocorrer pelo menos 3 noites na semana e permanecer por pelo menos 3 meses e que cause, claro, prejuízo no funcionamento diário, que cause piora na qualidade de vida decorrente de um sono ruim. Além disso, o transtorno de insônia deve ser causado pelo efeito fisiológico, não deve ser causado pelo efeito fisiológico de nenhuma substância e nenhuma condição médica. Então, se o paciente tem uma dor que explique, uma insuficiência cardíaca, uma doença obstrutiva crônica pulmonar que explique, aí já não seria uma insônia, um transtorno de insônia, seria uma insônia secundária a alguma questão clínica. Então, fique ligado nisso. E a epidemiologia? Como eu disse, insônia é extremamente prevalente. A Associação Psiquiátrica Americana, em um estudo, estimou que até 10% da população adulta nos Estados Unidos sofre com algum transtorno de insônia. No Brasil, a gente não tem tantos dados, mas até um estudo interessante do professor Sérgio Tufik da Unifesp, com um N de 2.110 pessoas, evidenciou que 63% dos entrevistados relatavam alguma queixa relacionada ao sono e 35% relataram insônia mais de 3 vezes na semana.
Daí você tira o tanto que a insônia é prevalente no cotidiano também no Brasil. Nesse slide eu trago para vocês aqui alguns fatores de risco importante para a insônia, como por exemplo idade avançada. A gente sabe que aumenta bastante a probabilidade de insônia, algo muito claro de se ver na prática. Geralmente o idoso tem mais, o idoso ou a pessoa ali já adulta tem uma maior prevalência, claro, de insônia do que alguém mais jovem. O sexo feminino também é fator de risco. A genética, nós sabemos que existem famílias de insônios. Eu mesmo venho de uma família assim e sofro com insônia. Eu sei como é que ocorre. Viúvos também é fator de risco. Indivíduos internados. Na internação, isso aí, você sempre se depara com paciente internado se queixando do sono, se queixando de insônia. Pacientes também privados de liberdade costumam ter mais insônia. Doenças clínicas e psiquiátricas, claro, também são fatores de risco para a insônia. E pessoal, tudo bem, mas por que é tão importante você dormir um sono reparador? É tão importante você dormir bem? Veja bem, eu não diria que é importante, eu diria que é essencial. O sono é um momento de reparação do seu organismo. Então, dormir bem vai muito além de evitar fadiga ou cansaço no dia seguinte. O sono tem a função restauradora, claro, ele auxilia na manutenção da funcionalidade, da sua função executiva, trabalho, cognição, criatividade, ânimo. É importante também na produção de hormônios, como por exemplo GH e testosterona. Então, se na fase de crescimento o paciente ele não está dormindo tão bem, tenha cuidado que isso pode interferir no crescimento do paciente. Ajuda na fixação de memória, então cuidado para aquele estudante que passa madrugadas e madrugadas ao invés de dormir estudando, pode ter um prejuízo na memória. Fortalece o sistema imunológico, diminui o risco cardiovascular. A questão cardiovascular é cada vez mais evidente na cardiologia, o papel do sono no funcionamento cardiovascular. Além disso, a insônia é fator de risco para suicídio. Então, se você tem um paciente que tem insônia e outro diagnóstico, ou apenas insônia, aí é ainda mais um motivo para você tratar e ver esse paciente bem. Então, pessoal, veja bem, esses benefícios fisiológicos combinados com o desenvolvimento de novos fármacos com menor potencial de abuso, com menor potencial de efeitos colaterais, dependência, tolerância, ajudaram a mudar a forma como nós olhamos hoje a insônia, sobretudo em relação à necessidade de um tratamento contínuo clínico. Antigamente, como é que ocorria? A gente buscava uma causa base, daí se tratava essa condição base para a insônia por um curto período de tempo. Hoje não, hoje a gente vê a insônia tanto na forma de um sintoma, mas também na forma de uma doença primária, de um transtorno primário, e ambos merecem um tratamento. Mas claro, antes da gente entrar no tratamento em si, vamos relembrar ali brevemente sobre a fisiologia do sono, os neurotransmissores e os hormônios implicados em tudo isso. Pessoal, nós vivemos sob um ciclo circadiano, que controla vários aspectos da nossa vida, como temperatura corporal, fome e, claro, o ciclo sono-vigília. Essa teia de ciclos de neurotransmissores, pensando no sono, tem como fim proporcionar um sono reparador e manutenção da funcionalidade adequada para que a gente possa no outro dia trabalhar, estudar, manter a atenção, manter a criatividade, manter a memória, entre outros aspectos funcionais dentro da normalidade. E para que todo esse ciclo ocorra de uma forma adequada e síncrona, existe uma complexa rede de neurotransmissores e hormônios ali trabalhando continuamente por trás. Então, para a manutenção da vigília, a gente vai depender de neurotransmissores como, veja bem, histamina, serotonina, noradrenalina, dopamina, orexina, que é a hipocretina, e acetilcolina. Já no sono, o que é que a gente tem? A gente tem uma redução do nível desses neurotransmissores excitatórios e uma maior atividade GABAérgica. E quem está muito relacionado também com esse termostato do sono, como vocês já sabem, é a melatonina, que é secretada ali pela glândula pineal, mais ou menos entre 2 a 4 horas da manhã, que temos seu pico, pela ausência da luz. Então, tudo isso, esses neurotransmissores que durante o dia, excitatórios que durante o dia aumentam e à noite eles vão diminuindo, junto com o aumento da atividade da melatonina e da atividade GABAérgica, tem que rodar num ciclo certinho para que você consiga manter seu sono e sua vigília adequadas. Então, conforme eu acabei de falar sobre a fisiologia do ciclo circadiano, o que é que a gente pode induzir, como a gente poderia, no caso, induzir o sono de algum indivíduo? Então, sendo bem simplista, bloqueando os neurotransmissores ativadores ou promovendo um aumento da neurotransmissão inibitória.
E a gente vai tentar explorar essas questões com os fármacos que serão citados um pouquinho mais adiante. Antes da gente tratar uma condição, a gente tem que saber investigar e diagnosticar. Então vamos primeiro aprender a investigar a insônia. Como eu disse, pessoal, a insônia se tornou uma parte fundamental da consulta psiquiátrica. Sendo a insônia um sintoma, sendo uma doença primária, a gente sempre deve colher a história completa, tanto do paciente como de um acompanhante. E claro, o acompanhante tem que ser alguém que entenda dos hábitos de sono do seu paciente, de preferência o companheiro ou a companheira dele. Então você vai caracterizar se é uma insônia inicial, se é uma insônia com sono entrecortado, se é uma insônia terminal. Tudo isso faz muita diferença, por exemplo, no seu tratamento. Interrogue sobre a qualidade do sono desse paciente, se ele apresenta sonolência diurna no dia seguinte. Investigue os hábitos desse paciente, por exemplo, se ele tira cochilos pela tarde. Isso pode piorar o padrão do sono noturno. Você tem que questionar questões como o uso de estimulantes, de medicações, de outras substâncias, como, por exemplo, o café após as 16 horas já pode ser um vilão em relação ao sono. Questionar também exercício físico. O exercício físico feito em um horário adequado, ok, é muito bom. Mas se for um exercício físico ali extenuante, mais próximo ao horário de dormir, isso pode levar a uma piora do seu padrão de sono. Então, orientar que exercícios noturnos pode dificultar o sono. Também questionar a questão do uso de telas no momento de dormir. Como o seu paciente faz o uso da cama, se ele costuma ficar na cama o dia inteiro, ou se ele busca a cama só na hora de dormir, que é o adequado. Se seu paciente possui comorbidades psiquiátricas ou clínicas que expliquem alguma insônia. E por que questionar tantas coisas é importante para o seu paciente? Porque, veja bem, o diagnóstico é clínico, não é feito com base em exames. O diagnóstico é clínico, é através da anamnese, exame físico e conversa com seu paciente. Então, insista na anamnese bem feita. Claro, existem alguns métodos complementares, como questionários, escalas, diários do sono. E aqui eu destaco o diário de sono, que é uma medida de investigação da qualidade e também da quantidade do padrão de sono do seu paciente, onde ele vai relatar e vai registrar os hábitos e horários de dormir, de acordar, bem como foi seu sono. Então, assim, pessoal, apesar de ser um questionário, às vezes, que a gente pode pensar como subjetivo, termina por trazer alguns dados mais objetivos, se o seu paciente conseguir registrar direitinho os seus hábitos naquele diário. Bom, se você colocar diário do sono no Google Imagens, já vai aparecer uma série de diários do sono. Não existe uma padronização. Lá você pode ver e adotar algum que você acha mais adequado para a sua prática clínica. É bem simples. Então, todos esses métodos complementares são muito bem-vindos na avaliação, sobretudo quando a gente tem uma dificuldade de colher uma história ali bonitinha. E além de tudo isso, nós temos também um exame complementar, que eu vou destacar aqui, que é a polissonografia. Temos esse exame, mas eu retorno aqui uns minutinhos e digo, o diagnóstico é clínico, polissonografia não é um exame que faz diagnóstico de insônia, tá? Inclusive, não é um exame solicitado de rotina para o paciente com insônia. A gente costuma pedir em casos refratários ou quando nós suspeitamos, por exemplo, de apneia obstrutiva do sono ou algum distúrbio comportamental do sono, alguma questão como síndrome das pernas inquietas, movimentos anormais no sono. Então, pense nisso. A polissonografia não é pedido de rotina para o seu paciente com insônia. Fique ligado para não comer bola. Então é isso, pessoal. A avaliação da insônia vai muito além de se o paciente dorme ou não dorme. Você tem que investigar direitinho e fazer essa anamnese da melhor forma possível. E quanto ao tratamento desse paciente? Pessoal, quando se fala em tratamento, em primeiro lugar, não esquecer na higiene do sono e da psicoterapia, que são condutas que devem ser adotadas em qualquer tratamento de insônia, em qualquer etiologia, sendo a terapia cognitiva comportamental primeira linha até mesmo antes dos medicamentos. Muitos estudos mostram, inclusive, que as medicações, os fármacos, devem ser utilizados apenas refratariedade aos métodos comportamentais, como, por exemplo, da higiene do sono e da terapia cognitiva comportamental. A gente sabe que muitas vezes na prática não é assim. Muitas vezes na prática, inclusive, o paciente não vai responder tão bem ou não vai seguir tão bem a terapia e os métodos comportamentais. Mas fica a dica aqui para vocês. Então, o que seria essa higiene do sono? Basicamente, é uma série de medidas comportamentais que seu paciente deve adotar visando ter maior qualidade
e quantidade de sono. Como eu disse, seja qual for a etiologia dessa insônia, a higiene do sono é aprovada e faz bem para ele. Parece coisa simples, são coisas simples, mas que muitas vezes na prática é um desafio o seu paciente adotar. Se ele adotasse, com certeza faria uma grande diferença. Então o que é que a gente pode orientar o paciente como um método de higiene do sono? Por exemplo, adotar hábitos regulares de dormir e acordar, fazer uma rotina para esse hábito. Dormir em ambiente escuro e silencioso, a gente sabe que isso faz total diferença para o sono. Não se esqueça, a glândula pineal libera melatonina na ausência de luminosidade. Evitar psicoativo antes de dormir, cafeína, álcool, nicotina, qualquer medicação psicoativa é vilã do sono. Evitar alimentos de difícil digestão pela noite. Evitar exercícios extenuantes pela noite, como eu acabei de falar. Ideal você orientar seu paciente não se exercitar até 4 horas antes do horário habitual de sono dele. Principalmente se for um exercício extenuante. Evitar exposição à luz e telas na hora de dormir. Muito comum hoje em dia o seu paciente, antes de dormir, ficar na televisão, ficar ali no WhatsApp, no smartphone. Isso também é vilão. Pedir para o seu paciente não adotar mais esses hábitos. Evitar cochilos durante o dia, isso é muito importante. Às vezes o paciente tira alguns cochilos durante o dia, isso interfere demais. Ele consegue reparar um tanto ali aquele cansaço e à noite ele vai ter prejuízo no sono. Então quem é insone não deve dormir pela tarde. Realizar restrição de sono, o que é isso? É ficar na cama apenas para... Não, na verdade, a restrição do sono, como está aqui, seria o paciente sair da cama após acordar. O paciente acordou 4 da manhã, mas ele não vai mais dormir, sai da cama. Isso pode fazer com que o cérebro crie algum tipo de mecanismo para fazer você dormir mais na noite seguinte. Então você deve fazer isso. Outra questão bastante importante é utilizar a cama apenas para fazer sexo e dormir. Se acordou, levanta da cama. Se não está com sono, não vai para a cama. Não fique ali deitado o dia todo assistindo a televisão ou no seu smartphone. Crie o hábito de deixar a cama apenas para dormir e fazer sexo. Se o paciente adota esses métodos, eu já digo que é um avanço muito grande. Mas muitas vezes não é o que a gente vê na prática, infelizmente. Bom, vamos então agora entrar nas medicações em si. Vamos falar sobre os principais fármacos utilizados no tratamento da insônia, seus mecanismos de ação e as suas recomendações de uso. Lembrando que, como tudo na psiquiatria, insônia não é diferente, os consensos costumam não ter uma grande uniformidade, além de que não existem tantas medicações de primeira linha, muito por conta dos efeitos colaterais ou pelo risco de dependência. Eu vou relembrar o que eu falei ali um pouquinho atrás, que a gente pode atuar pela medicação de forma a aumentar a transmissão GABAérgica, que é uma transmissão inibitória, como por exemplo nos benzodiazepínicos e nas drogas Z, ou reduzindo a sua neurotransmissão excitatória. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, bloqueando os receptores de histamina H1 ou bloqueando os receptores de orexina. E além disso, a gente também tem medicações como a melatonina, e os agonistas melatonimérgicos, aqui se encontra, por exemplo, a ramelteona e a agomelatina. Antes de entrar na medicação em si, vamos falar primeiro características que fazem um fármaco ser adequado para o uso a longo prazo na insônia. Bom, uma questão muito importante que já fez no passado o tratamento para a insônia ser configurado como um vilão, a questão da meia-vida, ter uma droga com meia-vida adequada. A medicação não pode ter nenhuma meia-vida longa demais, pois assim, existe acúmulo no organismo e o paciente vai, claro, sentir ressaca no dia seguinte, nem curta demais para que o paciente acorde pela madrugada. Claro, salvo exceções onde o paciente se queixa apenas de insônia inicial, aí pode ser uma medicação com meia-vida mais curta. Então nós devemos utilizar drogas com mecanismos também mais limpos, sempre evitando sintomas derivados de bloqueio muscarínico ou sintomas derivados de bloqueio adrenérgicos. E claro, isso aqui é óbvio também a longo prazo, sempre evitar medicações que induzem dependência e tolerância. Pô, só 3 coisinhas aí, João, que você me disse, então é simples, né? Não é. Na teoria é simples, na prática não costuma ser nem um pouco simples. E por quê? Porque temos poucas drogas que satisfaçam todos esses critérios que eu falei, ou porque o seu paciente vai responder melhor a alguma droga que não se encaixa tanto nesse perfil.
Então aqui vem a perspicácia clínica, tentar chegar num consenso, visando um sono de qualidade, sem gerar tanto prejuízo, sem gerar tanto potencial lesivo para o seu paciente. Sem enrolação, então, vamos chegar nas medicações. Então, o que é que a gente costuma ter como drogas de função hipnótica? Então, pensando no aumento da atividade GABAérgica, temos benzodiazepínicos e as drogas C, onde a mãe chora e onde o filho chora e a mãe não vê. Então, do ponto de vista farmacológico, os benzodiazepínicos ligam-se a várias subunidades do receptor de GABA, de modo que esse uso crônico pode, inclusive, alterar a conformação original daquele receptor de GABA-A. E essa alteração de conformação pode ser o responsável pelo desenvolvimento de eventos como dependência, tolerância e abstinência ao uso de benzodiazepínicos. Então vamos lá, pessoal, aprender um pouco sobre a subunidade. A subunidade alfa-1 provavelmente é a subunidade que está ligada, de fato, à hipnose, à sedação, à sonolência. Enquanto as subunidades alfa-2 e alfa-3 são ligadas às ações ansiolíticas e relaxantes musculares promovidas pelos benzodiazepínicos. Lembrando que nós temos outras subunidades, estou falando as mais importantes. O que é que ocorre? Do ponto de vista farmacológico, os benzodiazepínicos eles vão se ligar a várias subunidades de alfa. São drogas mais sujas. Já as drogas Z, como o zolpidem e a zolpicona, vão ligar-se seletivamente à subunidade alfa-1. E a gente acreditava que essa ligação seletiva à subunidade alfa-1 era responsável pela não criação de dependência, não criação de tolerância, não criação de abstinência, que as drogas Z promoveriam. Mas a gente viu que com os anos de comercialização dessas drogas, não foi muito assim que elas se comportaram. Foi exatamente o oposto. Hoje em dia é muito comum que a gente vê nos nossos consultórios pacientes dependentes de zolpidem ou de outras medicações Z. Então, por essas questões da dependência, essas medicações não são de primeira linha e costumam ser orientadas ao uso por um curto período de tempo. O guideline europeu, o consenso europeu, não recomenda o uso dessas medicações, por exemplo, por mais de 4 semanas. No Brasil, nós sabemos que entre as drogas Z, a que se destaca, é claro, é o zolpidem, que tem um uso bastante comum, muitas vezes até passados por outros especialistas que não psiquiátricas. Os cardiologistas amam o zolpidem, mas tenham cuidado, como eu disse, é muito comum a gente ver paciente fazendo abuso, usando 2, 3, até mais comprimidos pela noite. Inclusive, já tive alguns casos que eu tive que prosseguir com internação, porque o paciente estava usando mais de uma caixa por dia e esse desmame se torna muito difícil e a gente só consegue ter segurança por meio da internação. Então, fique ligado que essas medicações devem ser usadas por curto espaço de tempo. O zolpidem ele vai ter sua apresentação, como vocês sabem, em 5 e em 10 miligramas e ele apresenta uma meia-vida ali em torno de 2 a 4 horas, uma meia-vida curta. E ele tem uma formulação de liberação estendida, liberação prolongada, que é a CR, que tem uma dosagem de 6,25 a 12,5 miligramas. E também uma formulação sublingual de 5 a 10 miligramas. Tenham cuidado que geralmente formulações sublinguais costumam estar mais implicadas em dependência. Apesar de sua meia-vida curta, muitos consensos têm indicação de zolpidem tanto para a insônia inicial como para a insônia intermediária, aquela insônia de manutenção. Para idosos, aqui vai uma dica, sempre começar com uma dose menor, com 5 miligramas e fazer um teste. Se responder bem, ok. Só aumenta para 10 miligramas, se não responder, a 5 miligramas. O que é que eu quero que vocês entendam sobre essas medicações GABAérgicas? Não existe medicação vilã, mas a indicação e o uso delas têm que ser precisos. Saibam disso. Então não vacilem. Outra forma de combater a insônia são as medicações que possuem antagonismo histamínico. Não é o H2, não é o H3, é o H1. Com destaque para o receptor H1, que é implicado na sonolência. Pessoal, a histamina é um dos principais neurotransmissores que vão promover a vigília. Aqui vai um pouquinho de neurofisiologia. Do núcleo túbero-mamilar, que é o núcleo promotor da vigília, saem neurônios histaminérgicos que vão ativar o córtex do paciente e vão inibir o núcleo promotor do sono, que é chamado de preótico ventrolateral. Então, se você sabe que essas medicações causam sono, basta você se recordar de medicações antihistamínicas de primeira geração. Quem aqui nunca tomou um Polaramine, que é a dexclofenamina, e não sentiu sono? Ou mesmo quem nunca no plantão não fez um Aldol com Fenergan. O Fenergan também
como prometazina, é um anti-histamínico potente, e a gente explora essa sedação. Agora, o que é que acontece? Isso se tornou um dilema nos tempos antepassados, assim dizendo. Porque não é incomum a gente ver pacientes utilizando essas medicações, como, por exemplo, a prometazina para adormecer, já há muitos anos. Mas existe um problema nisso. Por quê? Como eu disse, o que a gente busca é um bloqueio seletivo. E esse uso indiscriminado de antialérgicos, de antihistamínicos de primeira geração, foi visto como maléfico, porque além da seletividade H1, levava também ao bloqueio de outros receptores, como muscarínicos, e alfa-1 adrenérgicos. Então o paciente podia cursar com boca seca, visão turva, declínio cognitivo, podia causar tolerância, mesmo abuso, aumento de peso, ressaca no dia seguinte. Então criou-se um pouco de bloqueio em relação a essas medicações. Mas cada vez mais estudos estão mostrando que o bloqueio seletivo H1 não costuma causar tantos efeitos colaterais como os mencionados, são seguros e, além disso, não induzem dependência nem intolerância. Então vamos falar um pouco sobre as drogas que exploram esse mecanismo. Um que é muito prescrito nos Estados Unidos, se eu não me engano, talvez seja a medicação mais prescrita para insônia, apesar de não ter essa indicação formal, é a trazodona, que é um antidepressivo. Pessoal, a trazodona, quando em doses baixas, ela pode induzir e manter o sono sem apresentar qualquer atividade antidepressiva. Como assim, João? Em doses mais baixas, ali da ordem de 50 a 150 miligramas, a trazodona não bloqueia o transportador de serotonina, mas bloqueia receptores como 5-HT2A e ele, o famoso H1, induzindo a sonolência. Outra coisa interessante, a meia-vida da trazodona é de 6 a 8 horas, então que configura algo positivo para o tratamento. Por quê? Porque faz com que o paciente durma a noite inteira e não acorde com sonolência. Lembrando também que a trazodona possui uma formulação de liberação controlada e se essa modalidade for utilizada, que seria a modalidade retarde, a gente vai ter que tomar ela um tanto mais cedo, pelo menos 3 horas antes de dormir, já que ela é de liberação estendida. Outra coisa que eu sempre costumo falar, apesar de eu nunca ter visto na prática, é que existe um efeito colateral raro, mas que pode acontecer, que é o priapismo em homens. Então sempre aconselhe o seu paciente, se ocorrer priapismo, buscar o pronto-socorro o mais rápido possível. Na prática, a trazodona costuma ser melhor para insônia intermediária, mas ela também é utilizada para insônia inicial. Por quê? Porque ela diminui a latência de fato para o sono. Se você for tratar uma insônia inicial, ou insônia inicial em conjunto com de manutenção, você deve utilizar, na verdade, a trazodona de liberação normal. Se for uma insônia apenas intermediária, você pode usar tanto a normal como a de liberação estendida. E se você passar de liberação estendida, lembrar para orientar seu paciente a tomar mais precoce ainda. Eu costumo pedir para o meu paciente tomar a trazodona comum, entre 1 e 2 horas antes de dormir. Mas, claro, eu sempre peço para ele tatear o que ele mais ou menos observa como o horário ideal, que faz ele dormir e acordar sem ressaca. Isso o paciente vai se conhecer também na prática. Já se for a medicação retarde de liberação prolongada, geralmente eu peço para o paciente tomar pelo menos 3 horas antes do sono. Tem alguns médicos que pedem até bem mais cedo. Pessoal, outro antidepressivo com forte antagonismo H1 é a nossa querida mirtazapina. E aqui eu vou destacar que ela tem um efeito paradoxal. Em doses maiores que 30 mg dia, a mirtazapina costuma causar menor sonolência. Por quê? Porque vai aumentar a neurotransmissão noradrenérgica. É interessante pensar que, apesar de causar sonolência e muitas vezes ser utilizado para explorar a sonolência, é um dos antidepressivos mais implicados em distúrbios comportamentais do sono, como, por exemplo, pesadelo ou movimentos anormais de pernas. Olha, como é uma medicação com efeito antidepressivo em si e que tem muitas vezes como um efeito colateral esperado um aumento de peso até importante, eu costumo utilizar a mirtazapina apenas quando eu quero utilizar também seu efeito antidepressivo. E claro, vou ali explorar a insônia a meu favor. A gente tem uma vinheta sobre mirtazapina onde a gente explica direitinho o uso dessa droga. Agora a gente vai falar um pouquinho de medicações que tem no SUS, que é muito comum, eu mesmo já utilizei nos meus tempos mais antigos, o uso de tricíclicos para induzir sono, como por exemplo a amitriptilina e a nortriptilina, em doses baixas ali da faixa de 25, 50 mg noite, são medicações que podem induzir e manter o sono, mas fiquem atentos que essas medicações se encaixam no rol de medicações com ligações sujas.
mesmo em doses baixas, doses baixinhas dessas drogas, a gente pode observar efeitos anticolinérgicos ou efeitos do antagonismo alfa-1 adrenérgicos. Então fiquem ligados. Dentro dos tricíclicos, existe uma medicação que ganhou destaque nos últimos anos para o combate da insônia, que infelizmente a gente não dispõe no Brasil. O nome dessa medicação é doxepina. Algumas farmácias até manipulam, mas atualmente eu estou vendo que está existindo uma escassez do princípio ativo. E por que essa medicação se destaca? A doxepina, em doses bem baixas, ali da ordem de 3 a 6 miligramas noite, costuma induzir o sono pela sua afinidade potente com o receptor H1, sem bloquear os outros receptores que outros tricíclicos bloqueiam, como os receptores colinérgicos muscarínicos ou os receptores adrenérgicos. Então a gente não tem esses efeitos colaterais, como também não desenvolve nem tolerância, nem dependência. Aí aqui vai o pulo do gato. Como eu disse, a dose hipnótica dessa medicação é da ordem de 3 a 6 miligramas por dia, para vocês verem o quanto ela tem uma afinidade importante com o receptor H1. Já a dose antidepressiva é da ordem de 100 a 300 miligramas por dia, 150 a 300 miligramas por dia. É uma pena a gente não ter essa medicação no Brasil, nos Estados Unidos ela é muito utilizada. E uma outra classe de medicação que vem ganhando destaque no tratamento da insônia são os antagonistas da orexina, antagonistas dos receptores de hipocretina. Pessoal, a orexina atua em receptores naquele núcleo túbero-mamilar, promovendo a vigília. Lembrem, o núcleo túbero-mamilar é o núcleo promotor da vigília. Então, esse núcleo ele vai emitir projeções de neurônios estaminérgicos para ativar o córtex. E quem ativa ele está muito relacionado à hipocretina. Então, está tudo conectado. Como são medicações recentes, o Suvorexan e o Lemborexan, eles ainda não são comercializados no Brasil, mas já tem algum tempo que comentam sobre a possível liberação pela Anvisa. Então não se assustem se essas medicações, dentro de algum prazo, chegarem ao nosso mercado. Acredita-se que elas podem ser utilizadas tanto para a insônia inicial como para a insônia de manutenção, a insônia intermediária, e que ela não cause nem dependência nem intolerância. Então vamos torcer para que essa medicação se encontre no nosso mercado em breve. Gente, outro mecanismo de ação também implicado no sono, no ocasionar sonolência, é o agonismo melatoninérgico. Eu quero até aqui fazer não é um pedido de cuidado, mas abrir a cabeça de vocês. Hoje é comum o uso indiscriminado da melatonina como suplementação alimentar, sem qualquer padronização de dose, indo, se eu não me engano, até 10 miligramas por noite. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a dose fisiológica é estimada em um valor bem abaixo disso. Se eu não me engano, a dose máxima fisiológica é até 1,5. E tem muita gente tomando 10 miligramas noite, há anos. A gente não sabe o prejuízo que isso pode ocasionar a longo prazo, essas superdosagens. A curto prazo, apesar de ser uma suplementação alimentar, às vezes o paciente pode ter cefaleia, pode ter náusea, pode ter vertigem, pode ocorrer sim algum tipo de efeito colateral dessa maneira. Então fica a dica. A melatonina, o agonismo melatoninérgico, ela tem indicação bem mais consistente para insônia inicial e para os deslocamentos do ritmo circadiano. O que seriam esses deslocamentos? Nós temos o atraso de fase, que é quando o sono vem tarde e o acordar, consequentemente, também é tarde. A gente costuma ver isso muito em adolescentes, principalmente quando eles têm que acordar ali no horário cotidiano, da escola, ou do trabalho, ou do estágio, eles estão bastante cansados. Nós temos também o avanço de fase, quando o sono vem muito cedo e o despertar, consequentemente, muito cedo, bem mais comuns em idosos. E o outro distúrbio de ritmo, o jet lag, que é muito comum em viajantes quando em fusos distantes. Bom, a ramelteona é um agonista sintético seletivo dos receptores M1 e M2 de melatonina, que você encontra sendo comercializado com os nomes de Roseren ou Raime 8mg à noite. É uma droga segura, que não tem risco de abuso, não tem risco de dependência. E como a melatonina em si, você deve utilizar essa medicação ali 30 minutos a 1 hora antes do horário habitual de dormir e, claro, se privar de tela ou de luminosidade, senão a melatonina não vai atuar. E como dito, tem uma maior indicação para o início do sono, para a indução do sono, apesar de alguns estudos mostrarem também que tem um efeito positivo sobre a manutenção do sono. E os distúrbios de ritmo circadiano. Outra medicação agonista melatoninérgica é o Valdoxan, que é um antidepressivo, que também tem esse agonismo nos receptores
de melatonina e pode ajudar algum paciente no contexto de depressão, por exemplo, a dormir. Nós temos também vinheta de agomelatina, se você quiser conferir mais, só ir lá. Aqui eu vou falar brevemente sobre os antipsicóticos. Eu quero que vocês entendam aonde a gente vai chegar em relação a eles. Nós temos várias medicações antipsicóticas que causam sonolência por diversos mecanismos. Nós sabemos que, em termos de mecanismos de ação e ligação a receptor, os antipsicóticos são as medicações mais complexas. O que é que a gente costuma utilizar no dia a dia que causa sonolência em termos de antipsicótico? Quetiapina em dose baixa. Geralmente a gente passa inicialmente 25 miligramas para um adulto, se for um idoso a gente pode passar ali 12,5 miligramas até 100 miligramas. E na prática a gente vê que muitas vezes esses 100 miligramas é estendido para 200 até 300 miligramas pela noite. Olanzapina, que eu particularmente só utilizo em contexto de psicose porque ela produz questões metabólicas e cardiovasculares muito importantes, então não acho que o paciente vai se beneficiar do uso apenas para insônia. Na primeira geração, clorpromazina, a levomepromazina, que é bastante sedativa. Quando eu passo poucas gotas ali à noite, 3, 5, 6, no máximo umas 8 gotas, e olhe lá para o seu paciente. Geralmente, eu estou falando minha experiência pessoal, deixo a levomepromazina para casos já mais refratários, que não responderam a outras medicações, e sobretudo para uma insônia ali mais inicial. Então, cuidado com os efeitos colaterais da levomepromazina, uma medicação que induz bastante sono e que tem uma questão de bloqueio adrenérgico muito importante, muscarínico. Então pode ter risco de queda, de hipotensão, entre outros sintomas. A periciazina também ela é similar à levomepromazina. Pessoal, os antipsicóticos, apesar de causarem sonolência, não são citados como drogas de escolha na maioria dos guidelines, talvez em nenhum guideline. E por quê? Pelos efeitos colaterais promovidos, às vezes mesmo em doses baixas. Então fiquem ligados. Essas medicações muitas vezes são utilizadas na prática, mas não se encontram em consenso. E para você utilizar, principalmente se você for subdose, você tem que alertar seu paciente e você tem que saber do risco que ele está se implicando. Sabemos que muitas vezes na prática a gente termina por lançar mão, principalmente da quetiapina em dose baixa, mas fica a dica aqui para vocês. Pessoal, finalizamos essa breve explanação sobre o tema insônia. É um tema muito importante, muito abrangente, muito rico. Inclusive que faz parte de muitas especialidades ao mesmo tempo, pneumologia, otorrino, neurologia, psiquiatria, tema muito amplo. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima.